Meu nome é Fernando Jorge Pereira de Melo. Meu nome artístico é Fernando Melo. Nasci na cidade de Arapiraca, no dia 9 de outubro de 1955. Meu pai, José Lúcio de Melo, meu pai era dono de uma farmácia e era político. Ele foi vereador durante muito tempo, depois virou deputado estadual. A família, geralmente família de políticos, né? Meu tio, o tio João Lúcio era prefeito, o outro tio meu era deputado federal, que é o tio Lucinho. Então era uma família bem ligada à política mesmo, entendeu? Minha mãe, dedicada aos filhos, porque com um monte de filhos, ela tinha a missão de educar todos isso, né? Todos os filhos, porque meu pai ficava trabalhando na farmácia, nas viagens e tudo, então minha mãe ficava cuidando da gente e educando, né? Ela era uma pessoa muito doce, muito severa quando a gente não fazia as nossas tarefas, entendeu? Que seria estudar, né? E a gente recebeu uma educação muito boa, de respeito às pessoas, entendeu? Que até hoje eu guardo comigo e eu acho que a minha família também é uma família da paz. Isso vem, eu acho que ela trouxe isso, né? Essa segurança e essa paz. E para a gente tentar conviver o melhor possível com as pessoas. O Melo vem do meu pai, é Melo com L só. Pereira vem da minha mãe, que é a família Pereira, né? A Cila Pereira de Melo, porque foi casada com meu pai. Meu pai, ele recebia muita gente em casa. E principalmente pessoas que doentes, que estavam precisando de uma internação, alguma coisa, desses cuidados. E ele recebia e acolhia muito essas pessoas, contanto que a gente cedia as nossas camas para essas pessoas, entendeu? E que ele falava, você é um menino sadio, essa pessoa está precisando mais que você. E ficava instalado lá até ser atendido. Porque na política, antigamente, eu acho que é bem diferente como funciona a política hoje. Antigamente eram os dois partidos, Arena e PMDB. Meu pai é da Arena e o PMDB. E o outro do PMDB também tinha uma farmácia, que eu não lembro o nome. Mas eu lembro que eles conversavam e eles combinavam o que iam fazer em prol da cidade. Você vai cuidar de quê? Não, eu vou cuidar do saneamento. Não, vou cuidar da energia. Sempre as combinações, entendeu? Eram pessoas que se dedicavam a ajudar a cidade. E não eram remunerados antigamente. Não tinha dinheiro. Meu pai colocava gasolina no carro e ia para Maceió, para a Assembleia, porque toda terça-feira tinha Assembleia. Então ele viajava, pegava a rural que ele tinha, viajava para participar da Assembleia e voltava, tudo bancado por ele, não recebia um tostão, entendeu? Nem chegou a receber nada, até a morte dele, não tinha essa coisa. A política antigamente era para cuidar da cidade. Em geral tinha bastante, irmão, era escadinha. O Ronaldo, Gileide, a Leda, o Laelson, o Carlos. E aí vinha o triozinho, né? O Flávio, o Paulo e eu. Por parte da minha mãe era várias tias que eu tinha, né? Por parte do meu pai, mais homens, entendeu? Que era o meu tio, essa coisa toda. Mas que eu tinha um carinho todo especial que ajudou a me criar, que foi a tia Dilô e a vovó Maria. A vovó Maria, ela morreu com, acho que, mais de 100 anos de idade. E outra minha tia morreu, acho que 90 anos de idade. E eu adorava as duas porque a gente passava as férias lá. E na casa da tia e da avó estava liberado tudo, não tinha horário de dormir. A gente dormia tarde da noite.
e brincava muito, entendeu? Era uma liberdade total e um carinho muito grande que elas tinham pela gente. Tanto eu e o Paulo, que eram os dois que gostavam de passar as férias. Já o Flávio, o Ronaldo, tudo, não sei se chegou a frequentar tanto assim, como a gente passava férias e tudo na casa da vovó Maria e a tia Dilô. Era na Praça Marques da Silva, né? Meu pai tinha uma farmácia na esquina, na outra esquina tinha a sorveteria Pinguim. Quer dizer, na direita era a sorveteria Pinguim, aí tinha a sorveteria Silvana e logo após a sorveteria Silvana tinha a farmácia do meu pai. Tinha uma fonte que era muito linda, né? Que quando era de noite, ou não sei se era todo dia, agora não lembro, ou se era só final de semana, tocava-se uma música, aquela fonte com as luzes também, aquilo que era muito lindo, né? Essa é a minha lembrança assim que tinha, né? E eu gostava muito, principalmente nas festas juninas, eram montadas na própria praça e no alto do cruzeiro, aqueles parquinhos, né? Roda gigante, essa coisa toda, e era uma coisa muito deliciosa, os pastoris, né? São coisas que a gente guarda na lembrança e não dá para esquecer, entendeu? Faz parte da minha vida. Eu era encarnado. Mas era muito legal, é muito interessante essa coisa do pastor, e muito bonita, né? Uma dança muito bonita, né? E havia muita aposta, né? Eu não apostava porque menino não tinha dinheiro para isso, mas havia muita aposta. Quem apostava no vermelho, no azul. Geralmente ninguém ganhava, eu acho que dava empate, né? Porque, pelo menos na minha memória, não vinha assim, que era mais uma coisa de incentivar e eu acho que arrecadar um dinheiro, não sei se para a igreja, alguma coisa nesse sentido, entendeu? A gente brincava muito de chimbra, bolinha de gude, né, que a gente chamava chimbra, e triângulo, né? Aquele ferrinho, você fazia um triângulo e tentava queimar a risca do triângulo, né? Isso era muito legal. Eram as brincadeiras. E também tinha muito álbuns de figurinha, né, que se vendia na época, a gente colecionava esses álbuns e às vezes dava duplicatas, né, figurinhas que a gente tinha. Então a gente trocava ou então a gente jogava bafo, né? Colocava a figurinha de cabeça para baixo e tentava levantar ela com a imagem que ela tinha, né? Lembro também na minha infância que a história do cinema é uma coisa muito forte para mim. Gostava muito de ir ao cinema Trianon e ao cinema Triunfo. E eu gostava muito porque tinha duas sessões e geralmente eram filmes de Elvis Presley, por qual eu tinha maior admiração, super fã de Elvis. Então tinha essas duas coisas que eu adorava, porque a gente assistia os filmes e eu conhecia o maquinista, o cara que fazia as projeções. E naquela época pocava muita fita, né? Porque esquentava e pocava fita e ele dava essas fitas pra gente, os pedaços de fita. E a gente fazia o nosso cinema, que era uma caixa de sapato, colocava uma luz, essa luz incolor, né? Aquela que não tem cor, né? A gente arrancava a parte, colocava água nela, a parte de cima, colocava água nela e colocava dentro da caixa de sapato, fazia um quadradozinho e colocava a fita, um pedacinho de fita lá, e com um espelho no sol a gente refletia aquilo lá e colocava um pano branco na parede e daí virava um cinema nosso, entendeu? Era uma engenharia muito legal e a gente se divertia com isso. A TV eram poucas pessoas que tinham televisão, né? Arapiraca principalmente, né? Meu tio tinha uma televisão que a gente ia assistir lá, Jovem Guarda, né? Que era a sensação, o programa que era a sensação, né? Mas era mais o rádio mesmo que era a voz, né? Da população. José de Sá tinha um programa de rádio, que eu participei desse programa de rádio, era menino.
Eu lembro que eu fui cantar uma música do Jair Rodrigues. Aí eu lembro que ele me perguntou, e qual que é o nome dessa música? Aí eu falei, deixa que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Faz mal bater no samba, que sim, gostoso com alguém, alguma coisa assim. Ele falou, pronto, já cantou a primeira parte, vamos para a segunda. Então a gente participava muito, ele tinha esse programa que era muito bacana e eu gostava muito dessa coisa de música e a gente frequentava muito esse programa. Eu junto com mais dois irmãos, que é o Paulo, que infelizmente não está entre nós, e o Flávio, nós montamos um grupo chamado, um conjunto na época, né? Por sinal, o Ronaldo foi o maior incentivador disso aí. E ele que deu o nome de The Lúcious Boys, porque na época da Jovem Guarda tinha aquela coisa de americanizar, né? Era The Jordan, The Golden Boys, então tinha toda essa coisa. E a gente participava de programas de calouros que tinha no Cinema Trianon e também animava tipo festinhas de casa, né, de Natal, festinhas, essa coisa assim, mais simples mesmo, né, não era uma coisa. E lembro também que a gente fez um programa no Cinema Trianon e convidamos a molecada que também tocava, então mais de 30 moleques tocando, tinha um microfone só e cada um queria chegar nesse microfone antes de qualquer um. Era uma época muito gostosa, sabe? E lembro muito da Jovem Guarda, né? Porque era o programa mais visto na época, Roberto Carlos com seus artistas, Gerard Jande, Eduardo Araújo, Vanderlei, Erasmo Carlos. Eram músicas que a gente curtia da época, a Jovem Guarda era muito forte, né? Muitas músicas que eu vi saber muito tempo depois, que eram dos Beatles, que eles faziam muitas versões dos Beatles, entendeu? E eu pensava que era do Renato, e não, era versões dos Beatles. Na nossa infância a gente curtia muito isso. Era eu, Paulo e o Flávio, né? Esses três que eram The Lúcious Boys. Em casa sempre teve uma coisa da música, entendeu? Então tem um irmão Laelso que infelizmente não está entre nós, mas ele gostava de tocar harmônica, né? Acho que partiu dele, assim, a coisa de música mesmo, né? O começo. Mas o primeiro violão que apareceu em casa foi através do meu irmão Carlos, que foi estudar em Brasília. E daí meu pai comprou um violão para ele, porque meu tio, ele morou lá na casa do tio Lucim, em Brasília, que ele na época era deputado federal. Ele foi para lá estudar e tudo. E meu tio ligou pro meu pai e falou, olha, preciso comprar um violão pro seu filho que quer tocar, tem escola de música aqui. Aí meu pai comprou esse violão e a notícia que tinha é que ele estava tocando muito, entendeu? Só que não estava tocando nada. Aí aí foi bom porque ele trouxe esse violão pra gente. Aí a casa começou a respirar música, né? Só que quando ele chegou, aí todo mundo queria tocar, aí ele sempre enrolava, não, é que eu estou muito cansado, aquela coisa toda. Não, porque está faltando uma corda de violão e em Arapiraca não tinha onde comprar corda de violão, então foram para Maceió para comprar corda de violão, aí compraram a corda de violão e falou, eu não sei afinar. Ou seja, um monte de desculpa para não tocar. Aí tinha o nosso vizinho, vizinho da nossa casa tinha um hotel. O hotel, acho que era do seu Elias, era um hotel muito de viajantes, caminhoneiros, essas coisas todas, parava lá para pousar e no outro dia ia embora. E tinha o Seba, que então afinou o violão, não sabia tocar, mas sabia afinar. Mas aí daí ele não tocou, e o violão foi muito bom, porque daí o violão ficou com a gente. Daí a gente pegava o violão escondido para dedilhar algumas coisas, tocar algumas coisas. E foi assim a entrada minha na música foi através desse violão aí que o Carlos trouxe de Brasília.
Eu lembro da feira de repentista, literatura de cordel, muito sanfoneiro, né? Isso tinha bastante. E eu me divertia exatamente com isso. A literatura de cordel era lida, né? Os caras para vender os livretos, né? Eles pegavam as poesias, o que era escrito e falavam alguma coisa para chamar a atenção para as pessoas comprarem, né, os livretos, né, a literatura, e era muito gostoso. Aí tinha os violeiros que com seus repentes, né, os caras chegavam, davam o mote, você dava o mote para eles, fazia o repente em cima daquele mote. E os sanfoneiros que tocavam aquele forrozinho também gostoso, era muito divertido, entendeu? Lembro que a minha mãe falava que a família do Hermeto saía da Lagoa da Canoa para fazer a feira, né? E sempre passava na farmácia para comprar os medicamentos. Era o seu Pascoal, o Hermeto, a mãe, essa coisa toda. Eles vinham de carrocinha, né? Porque não tinha carro naquela época, né? Principalmente no dia de segunda-feira. Porque a feira aqui em Arapiraca tinha diversas ruas. E a cidade se transformava numa grande festa. A feira era montada no final de domingo e que se estendia até 5 horas da tarde de segunda-feira. E para mim aquilo era uma maravilha, porque a cidade ficava muito alegre, vinha gente de toda a redondeza participar dessa feira. Fui coroinha da igreja, né? Acho que toda a meninada sempre foi coroinha da igreja. E a gente gostava muito, porque era um espaço muito grande, a gente brincava, corria dentro da igreja e tudo. E nessa igreja tinha um padre Epitácio, né? Que eu conheci. Eu acho que o sacristão era o Arlindo. E o Arlindo separava as hóstias pra gente. A molecada gostava muito disso. E a gente brincava de tudo, né? Meu pai e minha mãe gostavam muito, eram muito festeiros, então eles iam no Clube Fumicultores. Todo final de semana tinha baile no Clube dos Fumicultores, então eles iam sempre no baile dos Fumicultores. E a gente frequentava só nos carnavais, que tinha as matinês de carnaval, então a gente ia, tinha as grandes orquestras, e a gente sempre ia lá nos bailes. E tinha um grupo, que era os Notáveis, que era um grupo muito bom. Como meu pai era sócio-presidente do clube, foi um dos fundadores do clube, então a gente tinha acesso a tocar um pouquinho com esses instrumentos, então a gente se realizava. Meu pai foi um dos grandes incentivadores das orquestras, porque ele ia em Maceió comprar os instrumentos, ele era um cara muito envolvido, apesar de não tocar nada, nada, mas ele era um cara muito envolvido com a música. Então ele que montou essas orquestras, ia comprar instrumentos, ele que também cuidava de toda a história do carnaval, ia comprar serpentina, lança-perfume naquela época que era liberado para todo mundo. Então ele cuidava dessa parte, né? Que ele queria que a festa fosse a melhor possível. Meu pai teve uma charutaria chamada Charutos Leda. Era o nome da minha irmã. Chegou a fazer uma fabricação e ele teve, eu acho que, eu não sei muito bem a história, porque eu era muito moleque com isso, mas mais ou menos teve algum problema nos fumos, das folhas de fumo que para fazer o charuto, teve algum problema com isso, entendeu? Eu acho que, não sei se chegou a mofar, alguma coisa assim, não deu muito certo. E então ele desistiu disso. Instituto São Luís. Até os 9 anos de idade, quando a gente mudou para Maceió, e a minha lembrança assim, eu sempre fui um mau aluno, entendeu? Então não tenho boas lembranças de escola. Eu cheguei a levar uma palmatória do seu Pedro Reis, imagina, porque quando o cara chegava até o seu Pedro Reis é porque não tinha jeito, entendeu? Então eu cheguei a levar uma palmatória do seu Pedro Reis, ele tinha uma distância mais ou menos assim. Mas era fatal. Aquela palmatória era fatal. Ninguém queria chegar na mão dele.
Mas isso era coisa boa de infância, assim. A gente também fazia muita molecada, né? Para chegar a isso, para chegar ao Super do Reis, é porque aprontava muito, né? Obviamente a gente tinha amigos de escola, aquela coisa toda, e em casa, como a minha casa, a casa dos meus pais, a frente da casa dava para a Praça Marques da Silva e o fundo dava para uma outra rua. Era uma extensão, tinha 5 pés de mangueira, então tem uma extensão de terreno muito grande. Esse terreno dando já para a rua de trás, tinha um campinho de futebol. Então a molecada toda ia lá jogar futebol e a gente passava se divertindo lá o dia inteiro, a tarde inteira. A gente ia estudar pela manhã e a tarde inteira a gente ficava brincando. Era futebol, então a molecada toda ia para lá, era muito gostoso. Essas são as minhas primeiras memórias assim que me vêm assim de Arapiraca, né? Na verdade, eu tive uma passagem rápida, né? Saí daqui com 8 anos de idade, então não vivenciei muito tempo aqui. A família toda mudou-se em 67, mudou-se para Maceió. Para mim foi uma coisa muito dolorida, né? Porque eu deixei muitos amigos. Então eu sofri durante umas 2 semanas ou 3 semanas de saudade, né? Aquela coisa. E a gente foi morar ali na Rua Gonçalves Dias, logo depois no Farol, Rua Gonçalves Dias, conhecida como Beco dos Cachorros. Minha mãe não gostava que, mas era conhecida como Beco dos Cachorros, era Gonçalves Dias. Aí eu fui estudar no Guido. Eu lembro que eu estudava nesse colégio, mas que eu passava, tinha um conjunto de baile chamado The Bigs. Eles tocavam numa boate chamada Zinga Bar, que hoje não existe mais, que é depois ali de Riacho Doce, por aqueles lados de lá. E toda vez que eu passava, eu ficava encantado com os caras tocando, até que eu consegui entrar um dia para ver o ensaio. E aí me tornei amigo do pessoal todo, gazeava a aula para ficar lá vendo os caras tocarem. Até que um dia o guitarrista base saiu do grupo e eu entrei no lugar dele, entendeu? E daí a escola pifou, cara, porque daí a música foi muito mais forte, né? E eu não conseguia conciliar as duas coisas, entendeu? The Bigs era do Duncha, que era um cara que foi pedir, eu tinha 14 anos na época, e o Duncha, ele era barbeiro e cortava o cabelo do meu pai lá na Assembleia. Aí o Duncha falou, olha, se você quiser tocar aqui no grupo, eu disse, sim, mas você tem que pedir permissão pro papai, porque vocês tocam de madrugada, voltam de madrugada, né? E então não dá para ficar fugindo de casa. Ele falou, não, tudo bem. Aí foi falar com meu pai, o Duncha, olha, seu filho toca muito bem, gostaria, se fosse possível, tocar lá no grupo que eu tenho, no conjunto que eu tenho. Aí meu pai falou, não, tudo bem, desde ele sair de casa, ele fica sendo seu filho. Quando você entregar para mim, aí eu me torno o pai dele. Aí depois do The Bigs, aí eu toquei com vários conjuntos, tinha Jetstone Júnior. E também nessa rua Gonçalves Dias, tinha um conjunto que eu não lembro o nome mais do conjunto, que ensaiava quase em frente em casa. E de repente a gente dava um jeito de ir para lá para tocar nos instrumentos, tocar um pouco lá. Então foi um encantamento. E a música começou a ficar presente por aí, né? A ter acesso aos instrumentos, a tocar nos conjuntos. E daí me tornei o que sou hoje, né? Um músico, né? E graças a Deus sou muito feliz com essa profissão. Fiz meus 18 anos, fui falar com a mamãe que queria ir embora para São Paulo para tentar a minha vida artística. Aí ela falou, ó, se é isso que você quer, tudo bem. Contei umas mentirinhas, que tinha gente lá, conhecendo fulano e tal, fulano e tal, fulano e tal. Na verdade, eu não fui sozinho. Tinha um grupo, que a gente já estava em Maceió, né? Eu já estava com os meus 17 anos por aí, e tinha um grupo que chamava Cogumelos Atômicos. Que era exatamente aquela história do bomba de Hiroshima, sabe? Quando pinta aquele... Então todo mundo falava que aquilo era um cogumelo. Então a gente resolveu dar o nome de Cogumelos Atômicos. E era um trio. Era eu, Flor, que é o Cícero Torres,
Carlos Moura. Então a gente formou esse trio. Na semana para viajar, os dois se desentenderam, o Carlos com o Flor, brigaram. Então eu fui com o Flor para São Paulo, porque ele falava, não, vamos para São Paulo, porque lá eu conheço todo mundo, Karen Rodrigues, Paulo Otran, tem amigos, tem lugar para a gente ficar. Pegamos um ônibus, lembro que até foi São Geraldo, aviação São Geraldo, pegamos o ônibus, levamos quase 3 dias, né, porque é muito longe. E quando a gente bateu na rodoviária, que é a antiga rodoviária da Luz, que era ali no centro, ele falou, rapaz, eu tenho uma coisa para te contar. Eu disse, pode contar, cara. Olha, eu não conheço Paulo Otran, não conheço ninguém, não tem casa de amigo para ficar, não tem nada. Aí eu digo, bom, agora a gente já está aqui, não tem o que fazer. Se você falasse isso lá em Maceió, talvez eu não viria para cá, né? Foi uma mentira que de repente me levou a sair de Maceió e para ir para o sul, para ir para São Paulo. Se por acaso ele não tivesse contado essa mentira, talvez eu nem tivesse saído e nada disso teria acontecido com a minha vida, né? Na rodoviária, quando a gente desceu, que ele falou isso, tinha uma rua chamada Rangel Pestana. Essa rua era a rua que tinha um monte de pensão e um monte de nordestinos sempre ficava, porque saía dessa rodoviária aí, aquele mundão que São Paulo grande, aí as pessoas iam procurar onde é que será que eu posso morar. Aí essa região Rangel Pestana ficou sendo a rua dos nordestinos, então lá tinha as pensões. Então o dinheirinho pouco que a gente tinha, a gente alugou uma pensão. Tinha um contato de um primo da minha avó, que era presidente da Academia Brasileira, entendeu? De aviação. E só que a gente foi coincidir, chegou lá, ele estava em férias. Então a gente ficou nessa pensão esperando ele chegar. E daí quando ele chegou, ele prontamente deu um quartozinho, na verdade era uma casa, tinha um quarto em cima, e embaixo era o escritório da casa. Então as pessoas trabalhavam lá, nessa casa, entendeu? E a gente morava nesse quartinho aí. Foi um momento difícil, né? Porque não tinha dinheiro, não tinha trabalho, cidade grande, e a gente pensava que as coisas iam acontecer e não é assim, né? Não é desse jeito. Eu toquei com muito desses artistas a quem eu era fã, na Jovem Guarda. Eduardo Araújo, Gerra Adriane, todos esses caras eram da Jovem Guarda. Eu tive a oportunidade então de tocar com todos eles. E voltando ao Boiçucanga, foi aí que eu morava em pensão. E quando o Armando, o pai dele, tinha uma fábrica, uma oficina, uma oficinazinha, daqueles talheres que ele colocava, aqueles talheres que eram trabalhados, que era colherzinha de café, que tinha uma pérolazinha, ele tinha esse trabalhozinho, entendeu? E eu morava no porão. Fui morar no porão onde a gente ensaiava. Então, por um tempo, eu morei no porão. Foi daí que a gente, junto com o Armando, nós montamos o Boiçucanga. Que o Boiçucanga, ele pouco tocou fora, ele mais ensaiava do que tocava. Num dia que a gente resolveu tocar, aí foi um fracasso. E daí se desfez a banda, entendeu? Porque uma coisa é você ficar tocando num lugarzinho onde você só ensaia, outra coisa é você mostrar essa música para o público. Chegamos aí no Teatro Oficina a fazer um show, mas também foi um fracasso. Pouquíssimo público, ninguém conhecia. Você tocar um teatro cheio é mais fácil. Porque daí o público, você recebe essa energia do público, os aplausos e tudo isso ajuda o artista. Mas você tocar num lugar onde não tem ninguém é uma coisa terrível, entendeu? E só tinha família lá no teatro, sabe? Foi daí que eu conheci
Na verdade, o Flor, ele conhecia duas pessoas. Um era ator, que era o Almir Leite, e o outro, o Fernando Cerqueira, que já faleceu. Então a gente foi para a casa deles, a gente filava uma boia lá na casa do Almir. E o Almir trabalhava no Teatro Oficina, que fazia uma peça chamada Processo de Kafka. Então a gente sempre ia lá no teatro e tudo, e de lá a gente saía e tudo, e criou-se uma grande amizade, entendeu? Viraram os nossos grandes amigos. E através do Almir, a gente foi parar na casa da Karen Rodrigues, que foi depois esposa de Paulo Otran, né? Então todas essas coisas que ele tinha falado se concretizaram, mas de uma forma diferente, vivendo aquele momento lá. E de lá eu conheci o Luiz Bueno, que viria a ser o meu parceiro de música durante mais de 40 anos. A gente montou então o Duofel. Hoje nós temos uma discografia de 13 CDs, 3 DVDs, né? Com o Duofel a oportunidade de conhecer o Brasil quase todo, parte da Europa, Estados Unidos, né? Acompanhamos também, gravamos e produzimos muitos cantores, como TT Espíndola, aquela música que Escrito nas Estrelas é um arranjo nosso, meu e do Luiz. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô, meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim, signo do destino, que surpresa ele nos preparou. Meu amor, nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Zé Geraldo também, a gente gravou com ele, produzimos discos. E foi uma carreira assim, praticamente de sucessos, né? Nós acompanhamos, gravamos muita gente, as pessoas procuravam a gente porque era um duo de violões que já estavam prontinhos ali, entendeu? A gente fazia os arranjos. Então a gente tinha muito convite para as gravações dos artistas. Quando a gente não estava fazendo disco, fazendo arranjo, era convidado para participar das faixas. Então foi muito proveitoso, né? Então foi assim a minha vida de músico, né? Com o Duofel principalmente, né? A gente viu. E por um outro lado, a gente construiu uma obra, né? Que vai estar por aí, que já existe. Se as pessoas quiserem saber do Duofel, tem muita informação, tem muita música. Todos os discos estão nas plataformas digitais, que hoje é a grande mídia que nós temos. Infelizmente a gente não ganha nada com isso, entendeu? Não sei que acordo que as gravadoras fizeram, alguma coisa que eles fizeram, eles esnobaram, na verdade, as gravadoras. E os caras, então, lançaram as plataformas digitais, porque podia ter feito um negócio de porcentagem melhor. Hoje em dia, uma música que a gente põe no Spotify ou no Deezer, ou qualquer uma delas, é 0,00001%. E daí você tem que tocar 1 milhão de vezes para você ganhar isso. Ou seja, você nunca vai ganhar ganhar dinheiro mesmo, né? Agora a gente está com a distribuidora, a Trator, a gente tem o Duofel, a gente criou uma editora para cuidar das nossas músicas. Então, com a editora, você conseguir uma distribuidora digital, que é a Trattori, que trabalha com a gente. Então a gente ganha aí um dinheirinho lá com a Trattori, que ela vai buscar esse dinheiro nas plataformas digitais, entendeu?
A gente estava fazendo exatamente, tocando esse repertório de Beatles num shopping em São Paulo. E chegou lá o Marco Malagoli. Marco Malagoli, ele que tem o maior fã-clube de Beatles no Brasil. Quando o Paul vem para cá, ele se encontra com o Paul, tudo. Ele conhece todo o pessoal, tem foto com todo mundo. E estava vendo o nosso show, ele falou, cara, vocês querem gravar esse disco lá em Liverpool? Lá no Cavern Club? Aí eu disse, lógico, por que não? Então eu vou arrumar a data para vocês lá. Ele conhecia todo mundo. Então o cara descolou a data, descolou o hotel onde os Beatles se hospedavam, para a gente ficar com aquela atmosfera onde os Beatles faziam as coisas, entendeu? Então foi maravilhoso. Fizemos um documentário, esse é um DVD que é o show, né? E tem um documentário que a gente conta a nossa saída de São Paulo até chegar em Liverpool, até chegar no teatro. Que foi mais ou menos uma aventura, entendeu? A gente chegou na Inglaterra, os caras não queriam deixar a gente entrar, porque a gente estava cheio de violão, eles achavam que a gente queria ficar lá, trabalhar lá. E eles não querem isso, né? Até convencer de tudo. Aí o Luiz sabe falar muito bem inglês, começou, não, cara, nós temos uma empresa, nós temos um trabalho no Brasil, bababá, bababá, babá. Aí a moça, pô, mas me dê um motivo. A gente tá aqui, sabe, por causa disso. She loves me, yeah, yeah, yeah. Ela, 6 meses pra gente. Mas a gente não ficou 6 meses. Nós fomos lá e fizemos o que tinha para fazer. Gravamos o documentário, gravamos o show, filmamos tudo isso, voltamos para São Paulo. E daí foi o trabalho de edição, essa coisa. O DVD ficou lindo. Então isso fica aí, fizemos um vinil dessas músicas. Antes a gente tinha gravado um CD com a obra dos Beatles. Desse CD a gente mandou fabricar um vinil, porque era assim que a gente escutava os Beatles, não em CD, em vinil. Então a gente queria isso. Então fizemos esse vinil, ficou lindo, vendemos aí 600 cópias, porque é muito caro o vinil. Pra você mandar fazer, 14 mil para você fazer 200 cópias, 250 cópias, entendeu? Porque são pouquíssimas fábricas que tem no Brasil para fazer isso. E o material é muito caro, o acetato é muito caro. Mas a gente fez isso, vendemos bem nos shows, e foi o último trabalho registrado do Ofel. O lance é o seguinte, com o Duofel, a Ana Buono, que era mulher do Luiz Bueno, ficou sendo empresária do Hermeto Pascoal. E daí a gente continuou uma amizade, né, com o Hermeto através disso. Já via nos shows e tudo, ficava vendo aquela super banda que ele tinha, aquela figura maravilhosa. O Hermeto, ele é a mesma pessoa no palco e também como pessoa, entendeu? Ele é incrível, é um cara muito aberto, assim. Então se criou uma amizade tão grande que chegou uma hora que a gente fez um disco chamado Kids of Brasil, que a gente convidou ele para fazer os arranjos. E ele prontamente fez os arranjos, como ajudou também na música, entendeu? A gente mostrava a música, olha, isso aqui tá muito bom não, vamos trocar esse acorde por esse outro, entendeu? Ele praticamente ajudou a construir esse disco Kids of Brasil. Então fez os arranjos para nós dois. Aí a gente foi para os Estados Unidos. Então a gente foi gravar no estúdio do Ornette Coleman. O Ornette Coleman é um cara que um dos fundadores do free jazz. Porque o free jazz é um jeito que os americanos acharam
de colocar esse evento no mundo inteiro para trazer os artistas deles, entendeu? Obviamente outros artistas também, mas os caras são muito espertos. Então criaram essa marca Free Jazz, que ficou sendo um sucesso, né? Então era a oportunidade do Free Jazz, tem que ter um americano, senão não é um Free Jazz, entendeu? A coisa do jazz, né? Então, nós fomos, gravamos, e o Badal Roy, a gente foi participar de um dos Free Jazz em São Paulo, Free Jazz São Paulo, a gente abriu o show do Hermeto Pascoal. Os caras não queriam deixar a gente tocar no Free Jazz. Aí o Hermeto falou, olha, se eles não tocarem, eu não toco. Maravilhoso isso, né? Não, vão pôr os meninos, se eles não tocarem, eu também não toco, não faço a menor questão. Aí os caras, não, então tá certo. Aí a gente fazia a abertura do show dele. E no hall do hotel, no café da manhã, tinha um indiano. E a gente passou com os violões. Aí o indiano, o Luiz sabe falar inglês, eu não sei, mas ele sabe falar inglês. Aí falou que ele era tablista, não sei o quê, vamos tirar um som. Aí o Luiz falou para mim, eu disse, então vamos lá tocar com essas tablas aí, vamos ver que som que dá. E foi engraçado que foi no oitavo andar, a gente estava no 801, ele estava no 802, cara. Aí ficamos tocando durante horas e horas. E ele ficou apaixonado pela nossa música. E o Badal Roy, ele foi o cara que tocou com o Miles Davis, entendeu? São grandes figuras do jazz americano, né? E aí terminou o som, terminamos de fazer a apresentação lá no Free Jazz, tudo. Aí ele falou, olha, cara, marque alguma coisa que eu volto pro Brasil, eu adorei tocar com vocês. Aí a gente pensou, não, mais um cara que tá aqui falando, tudo bem, né? Falar por falar. Que nada, bicho, o cara se comunicou com o Luiz, acho, não sei se foi por e-mail, alguma coisa assim, provavelmente. E falou, e aí, arrumaram algum lugar? Porque eu estou indo comprando as passagens para ir para aí. Aí disse que foi para valer mesmo. Aí ele veio para cá, com isso a gente entrou em contato com a Velas, do Ivan Lins e Vitor Martins. Então nasceu aí o disco Espelho das Águas. Depois a gente foi para os Estados Unidos, gravamos na casa dele, ele alugou, porque nos Estados Unidos você pode alugar os estúdios lá, você aluga os equipamentos, entendeu? O estúdio não é montado, você monta de acordo com a sua necessidade. Aí ele alugou uns equipamentos e a gente fez um álbum duplo, Experimenta, com ele. Um disco tocado assim, de experimentação, sem nada combinado. Pegamos cada um violão, ele picou as tábuas e saímos tocando. E foi gravando tudo. Depois a gente editou o que seria viável colocar no CD. E o outro disco a gente fez a coisa com a música eletrônica, com 2 DJs. Mas fizemos uma composição para isso, né? Os caras fizeram aquelas batidas, todas as coisas, e a gente compôs uma música para isso. Então foi um disco, um álbum também maravilhoso. E após esse, fizemos o último disco do Ofel, que se chama Precioso. Que a ideia era a gente fazer uma viagem para Amazonas, que o Luiz tinha um irmão que morava na Amazonas, e ele trabalhava com essa de pesquisa sobre petróleo, essa coisa toda, entendeu? E eles saíam em expedição, com carro e tudo, mata dentro, e a gente queria fazer essa experiência e fazer uma obra sobre a Amazônia. Não chegamos a tanto. Aí fizemos o Precioso, que a gente conta a nossa estadia lá em Manaus, que ele morava em Manaus ali.
Na verdade, dentro do Duofel, a gente já começou a trabalhar isso. Parece que é um despertar, né? Porque eram músicas que não caberia dentro do Duofel, nem tanto minha, tanto dele, né? E vontade também de criar uma coisa diferente, tocar com outras pessoas, entendeu? Sair daquele mundo nosso e começar a tocar com outras pessoas, porque todo mundo conhece a gente, todo mundo gostaria de tocar com a gente. Eu fiz a minha trilogia, que é uma homenagem a Alagoas, que é Alagoas em Trilogia, são 3 discos. O primeiro chama Forró de Violão, onde eu retrato o forró. Por que o forró de violão? Na época eu comecei a ficar muito incomodado com o forró universitário, né? Que era um forró meio plástico, uma coisa meio falsa. E os caras só tocavam shot. E o forró tem uma diversidade muito grande, tem chachado, tem baião. Então eu achava que aquilo não representava o forró. Isso começou a me incomodar. Então eu vim para Maceió através do Sesc. O Félix Baigon, um grande músico e grande amigo também, ele trabalhava no estúdio do Sesc. Ele falou, não, cara, vem para cá e a gente grava esse disco aí que você quer. Ele descolou os músicos daqui e eu gravei o disco só com músicos. Com toda a trilogia, é só músico alagoano. Eu quis exatamente fazer essa obra com os músicos alagoanos, entendeu? Que era importante. Que eu poderia ter gravado isso em São Paulo. Mas eu acho que não ia ficar tão autêntico e tão maravilhoso como ficou com a presença dos meus queridos conterrâneos, entendeu? Músicos alagoanos. Aí fizemos esse forró de violão, que é sobre o forró. Essa trilogia traz, na verdade, a minha memória, entendeu? A minha memória de Alagoas. O segundo é Tocador, que é sobre o tocador de feira, a literatura de cordel, essa coisa toda. E tem um cara que fez os versos, chamado Zé da Feira, ele fez os motezinhos que está no encarte também. Em cada música ele fez um motezinho. E o terceiro, que é Da Lagoa para o Mar, do Mar para a Lagoa, tem um significado Alagoas, nossas tradições, e o mar, nossa conexão com o mundo. Então é um disco mais contemporâneo, que eu faço uma mistura de viola, violões com baixo, bateria, e às vezes o próprio triozinho com sanfona. Então é um disco meio misturado. E tem a participação de um cara que não está entre nós, que é o Beto Batera. Esse cara é o cara que tocava no LSD, o mesmo grupo que o Djavan tocou, em conjuntos de baile. E eu tive a honra de ter ele no meu disco. Após esse disco, épocas depois, ele chegou a falecer, não está mais entre nós. O irmão dele é o Carlos Bala, que também é um grande baterista, também tocou com o Djavan também por muito tempo. Esse disco Forró de Violão, como a trilogia, eu nomeei as músicas de lembranças que eu tinha, uma de coisas que de achar bonito, por exemplo, Rua do Sol, é um nome lindo, cara. Um nome lindo de música. Então eu coloquei Rua do Sol, como coloquei Alto do Cruzeiro, entendeu? Então essas coisas, eu ia puxando as memórias de coisas de Arapiraca que eu lembrava, assim, então eu ia colocando, né? Depois que veio a pandemia, ficou uma coisa muito difícil. Porque a gente tinha no Duofel um compromisso da excelência. Porque na música instrumental não tem se tocar mais ou menos. Ou você toca, ou você toca bem ou você está fora da música instrumental. Porque a concorrência é muito grande, entendeu? São grandes instrumentistas. Então a gente ensaiava diariamente 5 horas por dia. Aí veio a pandemia, isso nos afastou durante mais de um ano. E daí cada um foi procurando as suas coisas, né? Eu fazendo os meus vídeos, ele também fazendo as coisas dele. Então a gente já tinha feito tudo que tinha para ser feito, a gente já tinha concluído tudo aquilo, entendeu? Participar das gravações, produção,
tocado com os artistas e tudo, e agora estava na hora de cada um fazer o seu caminho. Então hoje ele está fazendo o trabalho dele e eu estou fazendo o meu trabalho. A gente continua com uma amizade muito boa e se ajudando sempre. Quando dá para se ajudar, a gente se ajuda sempre, entendeu? Na verdade, eu tive um casamento maravilhoso, que foi a minha parceira para mais de 40 anos. Foi a minha namorada e minha mulher. Nós vivemos por mais de 40 anos. Infelizmente, ela chegou a falecer, teve um câncer, chegou a falecer. Mas me deixou também uma filha, né, que é a Fabiola, e 3 netinhos lindos. Um garoto de 8 anos e 2 meninas lindas. A Beatriz, que essa aí sorri. A Sara, gosta de um abraço. E o Murilo, que é um companheirozinho meu, entendeu? Todo final de semana eu levo o Murilo para ficar comigo, para dar também um sossego à mãe, né? Porque não é fácil criar 3 crianças. Porque o esposo dela, que é o Mal, ele trabalha em edição. Ele limpa imagens, então ele trabalha com imagens da Globo, de novela, essa coisa, então ele pega e limpa toda a imagem, essa coisa toda. E então final de semana eu pego o Murilo para ficar comigo, porque para mim faz uma companhia agradável e ele adora ficar comigo também. E as meninas e a Fabíola fica cuidando das meninas e dá um certo sossego. Minha esposa chama Vera Helena Sagirá de Vendito de Melo, né? Foi minha grande paixão, continua sendo ainda, uma saudade muito grande, né? Porque você perdeu uma companheira de tanto tempo, mas ela foi muito importante na minha vida, por isso, por ter dado essa filha maravilhosa e essa filha ter dado esses netos lindos. Então está tendo uma continuidade, pelo menos isso aí. E o tempo vai fazendo com que aceitar, eu já aceitei, mas o tempo vai amenizando essa dor que a gente sente da perda, né? E vai chegando só coisas boas, boas memórias, bons momentos. É o momento que eu estou vivendo agora, puxando pela memória os nossos passeios, as nossas diversões, os momentos felizes que a gente passou, né? Então, isso aí dá um certo conforto. Dentro das religiões, principalmente do espiritismo, eles falam que cada um tem o seu momento, vem para cá com uma missão. E eu acredito que ela fez a missão dela e era o que tinha, cumpriu tudo que tinha para fazer. Porque ela cuidou da mãe, a mãe morreu com 90 anos. E sobrou para ela cuidar da mãe. E ela era muito dedicada, entendeu? Porque a mãe foi morar com a gente. E ela cuidou com uma dedicação ímpar, entendeu? E depois que ela faleceu, tempos depois, ela foi embora. Eu acho que isso era a missão que ela tinha, entendeu? Junto comigo, temos a Fabíola, os netos também, ela presenciou ainda os netos, conseguiu pelo menos 1 ano junto aos netos, né? E é isso aí, partiu e Deus sabe o que faz, né? Na verdade, eu comecei a compor algumas músicas. Já tinha, na minha trilogia, tinha uma Feira de Arapiraca, que é uma música. E eu compus, especialmente para esse projeto agora, eu compus uma música especial para a feira, entendeu? Que seria Feira 2. Mais ou menos, por enquanto, eu coloco como Feira de Arapiraca, que não achei um nome ainda, que é uma música que está muito nova, não achei ainda um nome para ela. E eu fiz uma participação, porque é um projeto muito lindo, que teve sobre o resgate da sanfona de Oito Baixo. Os caras resolveram fazer uma equipe, não sei de onde é, não sei se parte é de São Paulo, do Rio de Janeiro, resolveram fazer um filme contando a história dos Oito Baixos. E por que Arapiraca? Porque Arapiraca foi o berço dessa sanfona de Oito Baixos. E eles achavam que eles queriam registrar isso para que ficasse na eternidade, né? Ficasse uma coisa
que as pessoas futuramente, se essa sanfona deixasse de existir, ia existir esse filme que ia contar a história de 8 sanfoneiros, que são os únicos ainda que estão fazendo alguma coisa, que muitos deles já morreram. Tem um que é o Pelé, ele tem 82 anos, cara. Entendeu? Os caras estão tudo dessa idade, de 70, 82 anos, por aí, sabe? E são pessoas muito simples, da periferia, entendeu? Na verdade, veio uma grande estrela entre eles, o Luizinho Calixto, que é irmão do Zé Calixto, que foi o maior 8 baixo do Nordeste do Brasil, né? Zé Calixto. E ele veio como uma grande estrela e esses outros 8 baixos. Então a gente foi fazer uma visita e eu fui convidado para fazer a direção musical. Escolher o repertório e fazer a direção musical, quem entra aqui, quem vai depois, essa coisa toda. E para mim foi muito prazeroso, né? E a oportunidade de voltar à cidade, a minha cidade, foi uma oportunidade de vir para cá, né? De respirar o ar dessa minha terra. Eu achei Arapiraca muito diferente, né? É uma outra cidade. E a oportunidade está aqui, né? De ver essa terra que, pô, se desenvolveu, né? Não tem nada a ver com a Arapiraca da minha memória, mas que a vida é assim, né? A cidade se desenvolve, a população cresce e as coisas precisam ter lugar para as pessoas morarem, né? E a cidade vai crescendo, né? Em volta. Na verdade, eu gosto de viver o presente, né? E o futuro a gente constrói através do presente. Você vai fazendo as coisas e as coisas vão acontecendo. Então agora estou no Rio, agora que eu estou começando a tocar com as pessoas lá do Rio de Janeiro. Carlos Malta, que tocou por muito tempo no grupo do Hermeto Pascoal. É um cara que, o rei do sopro, entendeu? O cara toca tudo quanto é instrumento de sopro, sax soprando, tenor, flautas e tudo, e é um grande músico, um grande músico. Primeiro, para participar da banda do Hermeto tem que ser um grande músico, né? Porque as coisas de Hermeto não é fácil de tocar. E então estou fazendo alguns trabalhos com ele, junto também com o Robertinho Silva. Robertinho Silva gravou muito tempo com o Milton Nascimento, ele faz parte daquele Clube da Esquina. Todos esses cantores da MPB, ele está na ficha técnica, entendeu? Um cara muito competente. Só que ele está fazendo não bateria, está fazendo percussão junto com a gente. Eu estava no evento lá e mal dava para escutar direito, que o som estava muito alto, mas eu disse, eu vou, tá tudo certo, eu vou. Amanhã a gente combina só o horário, tá tudo ok. Foi assim, foi uma coisa muito rápida e a pessoa falou, não, aproveitar que você está aqui, você não quer vir, um convite mais ou menos assim. E eu recebi aquilo com muito agrado e foi um prazer muito grande, né? Aproveitar e estar aqui falando um pouco da minha história para vocês todos. Bom, isso aqui é uma varetinha de jacarandá. Isso aqui não foi eu nem o Luiz que inventou, porque no Dofel a gente usa isso. Essa é inventada por irmão de Paulinho Nogueira, que ele inventou a craviola, ele era um grande criador, entendeu? E eu vou tocar então essa feira de Arapiraca para homenagear essa terra querida que eu amo tanto.